rei Acabe, que governou Israel como o sétimo monarca, é uma figura importante no Antigo Testamento, especificamente no livro de Reis. Além de abordarmos a história de Acabe na Bíblia, vale a pena mencionar outro indivíduo chamado Acabe, que era um falso profeta. Este homem foi acusado por Jeremias e posteriormente exilado para a Babilônia. O falso profeta Acabe cometeu um erro grave ao usar o nome de Jeová de maneira incorreta e profetizar informações falsas. Como consequência, ele enfrentou um destino trágico, sendo condenado à morte por fogo por ordem de Nabucodonosor. É interessante observar que essa punição já havia sido prevista pelo profeta Jeremias, como registrado em Jeremias 29, 21. É importante ressaltar que esse Acabe não deve ser confundido com o rei de mesmo nome. Acabe era filho de Onri e se tornou o sétimo rei de Israel após a morte de seu pai. Sua história é uma mistura de poder político e fraqueza espiritual. O reinado de Acabe durou cerca de 21 ou 22 anos, entre 874 e 853 a.C. Na política, ele era respeitado por seus aliados e inimigos, mas na religião não teve muito sucesso. Ele permitiu que crenças diferentes se misturassem e ganhassem força entre o povo de Israel. Acabe investiu na melhoria das cidades israelitas e fez melhorias em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Seu palácio era grandioso e decorado com marfim, refletindo seu poder. Pode-se comparar isso a um líder que gosta de ostentar sua riqueza. Durante seu reinado, Acabe enfrentou vários conflitos internacionais. Ele lutou contra a Síria e, em uma batalha importante em Carcar, se uniu a eles para combater os assírios. Depois, ele se aliou ao Reino do Sul para mais uma vez lutar contra a Síria. Infelizmente, Acabe foi morto na última batalha. Ele ignorou os avisos do profeta Micaías sobre o resultado desastroso da luta e entrou no campo de batalha disfarçado. Por acidente, uma flecha o atingiu mortalmente. A morte de Acabe foi exatamente como profetizada pelo profeta Elias, que disse que os cães lambiam seu sangue. Ele foi sepultado em Samaria e seu filho Acasias se tornou o novo rei de Israel. Uma das características mais proeminentes do reinado de Acabe foi sua aliança política com a Fenícia, em particular com a cidade-estado de Tiro. Essa aliança levou ao casamento de Acabe com Jezabel, filha do rei de Tiro, que trouxe consigo a adoração de divindades fenícias, incluindo Baal e Aserá, para Israel. Isso resultou em uma intensificação da idolatria no reino, o que desagradou profundamente os profetas israelitas, como Elias e Eliseu, que denunciaram as práticas religiosas estrangeiras. Além disso, Acabe empreendeu esforços notáveis na construção e desenvolvimento de Samaria, a capital do Reino do Norte, transformando-a em uma cidade esplendorosa. Ele construiu um palácio em marfim e marcou seu reinado com melhorias materiais notáveis, como a construção de aquedutos e jardins. No entanto, essas realizações materiais frequentemente não eram acompanhadas por uma adesão estrita à justiça e às leis de Deus, como ficou evidente no caso da vinha de Nabote. A história de Nabote e sua vinha é emblemática do reinado de Acabe. Quando Nabote recusou vender sua vinha para o rei, Acabe permitiu que sua esposa, Jezabel, maquinasse uma trama para adquiri-la à força, resultando em uma profecia de condenação por parte do profeta Elias. Isso ilustra a luta de Acabe em equilibrar seu desejo de poder e prosperidade com a justiça e a obediência às leis divinas. No final, o reinado de Acabe é lembrado por sua dualidade, suas realizações na construção e desenvolvimento do reino, mas também sua inclinação para a idolatria e a transgressão das leis religiosas. Ele deixou um legado complexo que serviu como lição para as futuras gerações de Israel, destacando a importância de seguir fielmente os princípios religiosos e morais em meio às pressões políticas e sociais. O relacionamento do rei Acabe e Jezabel é uma das histórias mais intrigantes e controversas do Antigo Testamento, registradas no primeiro livro de Reis na Bíblia.
Este casal real governou o reino do norte de Israel e seu reinado foi marcado por uma série de eventos notáveis, tanto politicamente quanto religiosamente. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel após a morte de seu pai e governou por cerca de 22 anos. Ele é frequentemente descrito como um dos reis mais ímpios de Israel, principalmente devido à influência de sua esposa, Jezabel. Acontece que Jezabel era filha do rei Etbaal de Tiro, uma cidade-estado fenícia. Ela trouxe consigo para Israel não apenas uma forte ligação política com Tiro, mas também suas crenças e práticas religiosas, incluindo a adoração dos deuses fenícios, Baal e Aserá. O casamento de Acabe e Jezabel não foi apenas uma aliança política, mas também uma aliança religiosa, pois Jezabel fez todos os esforços para promover a adoração de Baal em Israel. Isso incluiu a construção de templos para Baal e a perseguição dos profetas de Deus, que se opuseram a essas práticas. Um dos eventos mais famosos que envolveram o casal foi o incidente da vinha de Nabote. Nabote possuía uma vinha que Acabe desejava, mas Nabote se recusou a vendê-la. Jezabel então forjou evidências contra Nabote, o acusando falsamente de blasfêmia, e ele foi apedrejado até a morte. Após a morte de Nabote, Acabe tomou posse da vinha, o que provocou a ira de Deus e levou o profeta Elias a profetizar a destruição da dinastia de Acabe. O relacionamento de Acabe e Jezabel é muitas vezes visto como uma narrativa de decadência espiritual e moral. Eles se afastaram dos princípios religiosos e morais de Israel, introduzindo a idolatria e perseguindo aqueles que se opunham a ela. Seu reinado foi marcado por conflitos religiosos e políticos, e é frequentemente usado como um exemplo de liderança corrupta e ímpia nas Escrituras. Entretanto, é importante entender que o relacionamento de Acabe e Jezabel não foi simples. Acabe, como rei, fez algumas coisas boas para o país, como melhorias na infraestrutura. Jezabel, por sua vez, era uma mulher forte e influente por direito próprio. A maneira como eles governaram teve um impacto duradouro na história de Israel. Isso ainda é estudado e debatido por especialistas e religiosos porque mostra como é difícil tomar decisões morais e religiosas quando se está no poder. Em um casamento com propósitos políticos, o rei Acabe uniu-se em matrimônio com Jezabel. Nesse momento, uma aliança foi forjada com Etbaal, pai de Jezabel e monarca dos Sidônicos, conforme narrado em 1 Reis 16, 31. Essa aliança, em essência, trouxe benefícios comerciais consideráveis para o reino de Israel. No entanto, junto com esses benefícios comerciais, também foram introduzidas no país as práticas religiosas pagãs, que eram seguidas pela princesa dos Sidônicos. Jezabel importou para dentro de Israel a idolatria que rivalizava com a adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Com o tempo, Jezabel conseguiu envolver seu marido nessa adoração pagã, e o culto a Baal Melcarte e a Será tornou-se difundido em Israel. Isso chegou ao ponto de haver a construção de um templo dedicado a Baal em Samaria, que atraía um grande número de sacerdotes. Além disso, Jezabel iniciou uma cruel perseguição contra os profetas do Senhor, não poupando suas vidas, e os altares consagrados a Jeová foram destruídos. Nesse período turbulento, o profeta Elias teve que fugir para escapar da perseguição, enquanto Obadias, um ministro a serviço de Acabe, escondeu corajosamente 100 profetas, como descrito em 1 Reis 18, versos 3 e 4. A influência das práticas pagãs era tão dominante em Israel que até ameaçou o reino de Judá, ao sul, quando a filha do rei Acabe, Atalia, casou-se com Jeorão, filho do rei Josafá. Essa aliança trouxe consigo o risco de corromper até mesmo o reino do sul, que adorava ao Senhor de maneira mais fiel. No tempo do rei Acabe, ele teve um grande desafio com um homem chamado Elias, que era um profeta. Elias costumava criticar muito as coisas erradas que o rei fazia. Um exemplo disso foi quando o rei Acabe agiu de forma injusta para tomar a vinha de um homem chamado Nabote. Isso mostra claramente como o rei Acabe não conseguiu seguir as leis e fazer o que era certo.
Naquela época, quando o rei Acabe tomou a vinha de Nabote de maneira injusta, o profeta Elias fez uma previsão de que a família do rei Acabe iria enfrentar muitos problemas e que sua dinastia seria destruída. Você pode encontrar essa história em 1 Reis 24 e 2 Reis 9. A idolatria, que significa adorar ídolos em vez de Deus, era um grande problema durante o reinado do rei Acabe. Isso teve um impacto negativo nas gerações futuras e até mesmo outros profetas, como Oséias. Você pode ler sobre isso em Oséias, capítulo 1, verso 4, e Miqueias 6:16, criticaram essa prática errada. Isso mostra como as ações do rei Acabe afetaram as pessoas por um longo tempo. O reinado do rei Acabe, marcado por suas complexas relações políticas, sua parceria com Jezabel e seu envolvimento na introdução de práticas religiosas estrangeiras em Israel, teve um fim trágico e profético. Após os eventos da vinha de Nabote e a subsequente profecia de Elias, que previu a destruição da dinastia de Acabe, uma série de eventos turbulentos se desenrolou. Acabe entrou em guerra com o reino vizinho de Arã, que estava sob o comando do rei Ben-Hadad. Apesar de ter conseguido algumas vitórias iniciais, Acabe acabou sendo derrotado e morto em batalha, cumprindo a profecia de Elias. Com a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono, mas ele seguiu o mesmo caminho de seu pai em relação à idolatria. Acasias também teve um destino trágico, morrendo devido a um acidente. Jezabel, por sua vez, enfrentou um fim igualmente sombrio. Após a morte de Acabe, seu reinado continuou por um tempo. No entanto, ela se tornou cada vez mais impopular entre o povo de Israel devido às suas práticas ímpias. A Bíblia relata que, eventualmente, Jezabel foi deposta e encontrou um fim terrível. Ela foi jogada de uma janela por seus próprios servos e seus restos foram devorados por cães, cumprindo assim outra profecia. A história de Acabe e Jezabel serve como uma poderosa lição sobre as consequências da corrupção, da idolatria e do afastamento dos princípios morais e religiosos. Ela ilustra como as ações de líderes podem ter impactos profundos e duradouros em suas nações e em si mesmos. Além disso, o exemplo de Acabe e Jezabel ressalta a importância de buscar a justiça, a retidão e a obediência às leis divinas, mesmo quando se está no poder. Essa história continua a ser estudada e debatida tanto por teólogos quanto por historiadores, destacando como os eventos antigos ainda podem fornecer valiosas lições morais e éticas para as sociedades de hoje. A história do rei Acabe e sua esposa Jezabel, registrada na Bíblia, oferece várias lições valiosas para a nossa vida espiritual. Primeiramente, ela nos alerta sobre a tentação da idolatria e de seguir caminhos espirituais equivocados. Acabe e Jezabel se deixaram influenciar pela adoração de ídolos, o que os afastou de Deus e dos princípios espirituais corretos. Isso nos faz refletir sobre as tentações modernas que enfrentamos, como a busca por riqueza, poder ou status, que podem nos desviar de nossa fé e valores espirituais. Além disso, a história nos mostra as sérias consequências das escolhas espirituais erradas. As ações de Acabe e Jezabel não afetaram apenas eles mesmos, mas também o povo de Israel. Isso nos lembra que nossas escolhas espirituais têm um impacto em nossa comunidade e em nosso próprio crescimento espiritual. No contexto da liderança espiritual, a história de Acabe serve como um aviso para aqueles que ocupam posições de liderança espiritual hoje. Líderes espirituais têm a responsabilidade de guiar e inspirar os outros com integridade e respeito pelos princípios espirituais que defendem. Por fim, a história destaca a importância de perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades. O profeta Elias, que se opôs a Acabe e Jezabel, permaneceu firme em sua devoção a Deus, apesar das ameaças e perigos. Isso nos incentiva a manter nossa fé, independentemente das circunstâncias difíceis que possamos enfrentar. Em resumo, a história do rei Acabe e Jezabel nos lembra da importância de fazer escolhas espirituais sábias, enfrentar as consequências de nossas ações, buscar o arrependimento e a transformação, liderar com integridade,
perseverar na fé e reconhecer que nossas escolhas espirituais afetam não apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Essas reflexões podem nos ajudar a crescer espiritualmente e aprofundar nossa conexão com Deus. Mas, você sabia que existiu um rei que, apesar de seus erros, teve um reinado marcado pela prosperidade, riqueza e sabedoria? Esse rei é Salomão. Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui e Deus abençoe.